Olá, começa agora mais um programa Destaques e com o 13º salário em mãos, o fim do ano é uma grande oportunidade para muita gente fazer as compras, mas, por outro lado, também é uma excelente chance para quem quer pagar suas dívidas e por isso o caminhão da Serasa está no centro de Fortaleza até amanhã, para atender quem quer sair do vermelho. O seu Carlos até se emociona ao falar sobre como chegou até aqui. Problema familiar, né? Muitas dívidas. O motorista ficou desempregado e viu as contas aumentarem. A dívida atualmente está em R$3.000, mas ele não perde a esperança de que vai sair daqui livre dessa dor de cabeça e com o nome limpo. É ter fé em Deus que a gente consegue tudo, viu? Consegue pagar as contas e o mais é a honestidade. Você tendo honestidade, Deus abençoe e dá tudo certo. O caminhão da Serasa Limpa Nome percorre o país inteiro, levando renegociação de dívidas. Em Fortaleza, o atendimento vai acontecer até o próximo sábado aqui, na Praça José de Alencar. De 9 às 6 da tarde durante a semana e no sábado de 9 até 1 da tarde. Até 99% de desconto e são quase 600 empresas participantes. Então tem empresas de todos os segmentos, né? Tem bancos, tem financeiras, varejo, empresas de telefonia, tem Enel também. Então tem para tudo que é gosto, tudo que é conta, as pessoas podem negociar aqui. Devendo as contas de água e de luz, Elson conta que se endividou do ano passado para cá. Apesar dos descontos do feirão chegarem a 99%, o comerciante estava desconfiado se ia deixar as dívidas para trás. Vou tentar para ver se é positivo mesmo. Às vezes outros passam aqui e dizem que não está prestando. Vamos ver só quando a hora que chegar lá dentro, né? A dona Socorro chegou aqui às 8h30 da manhã, mas eram quase 2 da tarde e ela ainda estava no final da fila. Sem abrir mão de ter o nome limpo de volta, ela estava segura que ia conseguir. A gente tem que ficar com o nome limpo para poder comprar, porque a gente quer pedir favor aos outros. A senhora está com esperança de resolver isso aqui hoje? Eu tenho, porque eu quero voltar a fazer meus artesanatos. Obviamente não tem como falar do feirão sem mostrar o tamanho da fila que se formou aqui em frente ao Teatro José de Alencar, no centro de Fortaleza. Isso porque no Ceará são mais ou menos 3 milhões de pessoas endividadas, por volta de 46% da população adulta. A chance que muitas dessas pessoas vão ter de renegociar as dívidas também pode ser a sua, seja ali no caminhão ou pela internet. Você pode entrar no serasa.com.br e vai conseguir fazer um cadastro ali rapidamente e ver as ofertas disponíveis, baixando o aplicativo também. As mesmas ofertas que estão aqui estão no aplicativo, então não precisa ficar na fila, mas a gente sabe que tem gente que prefere, mas já fica o aviso. E a gente fala agora sobre as ações da Santa Casa de Fortaleza. Ao meu lado está o médico Marcelo Alcântara, pneumologista e diretor de inovação em saúde da Santa Casa. Está aqui comigo no estúdio. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado por estar aqui, obrigado ao convite. Cumprimentar você, Elaine, cumprimentar todos os ouvintes e internautas. Doutor, com relação às ações agora, né? Conta um pouco para a gente sobre essa diretoria de inovação, né? Quais são esses trabalhos daqui para frente? Muito bem. Olha, a diretoria de inovação, esse nome já diz muito, ela própria já é uma grande inovação que foi implementada pelo nosso provedor, o professor Vladimir Spinelli, que assumiu este ano e que já vem funcionando há alguns meses na Santa Casa. A grande missão dela, Elaine, e para os telespectadores, internautas, é levar a cultura da inovação para dentro da instituição Santa Casa, para que ela possa incluir a inovação, que a gente pode definir da maneira mais simples possível, como sendo implementar uma ideia nova com sucesso. Então, se você tem uma ideia nova e consegue ter êxito na sua implementação, você acabou de fazer uma inovação. Essa é a definição mais simples. E a gente quer trabalhar isso de forma contínua, permanente, dentro da instituição Santa Casa, que engloba o Hospital Santa Casa, o cemitério João Batista e também o Hospital São Vicente. E nesse caso, assim, pensando em inovação, né? Como é que a gente faz na prática isso também, para quem está na própria Santa Casa? E também para quem está do lado de fora, né, para acompanhar? Muito bem, eu costumo dizer nas reuniões de diretoria, que eu já tenho participado, estou há pouco tempo, comecei agora em dezembro, mas já tive a oportunidade de colocar que nós queremos na diretoria duas grandes coisas: problemas
E quanto maior o problema, melhor, porque se for um problema passível de solução inovadora, é o que a gente quer trabalhar. Então temos que identificar os grandes problemas institucionais, mas também os grandes problemas da sociedade que a Santa Casa pode ajudar a resolver. Então problemas de ordem institucional e externos. E também, além de problemas, sonhos. O que a gente sonha para a instituição? O que a gente sonha para a sociedade? Então são esses dois grandes ramos, problemas e sonhos, que essa diretoria vai trabalhar e vai trabalhar de maneira sempre coletiva, porque não existe inovação feita no campo individual, nem num setor único. Nós precisamos de visões múltiplas, né, de inteligências múltiplas. Então uma das coisas que a gente vai criar é um centro de inteligência na Santa Casa. Esse centro de inteligência vai acoplar toda a base de dados interna da instituição, todos os setores, e vai também ter uma visão externa estratégica dos atores que lidam na área da saúde e na área social. Então, os atores governamentais, não governamentais, terceiro setor, as igrejas, quer dizer, toda a sociedade, porque a Santa Casa é uma entidade filantrópica. Então, ela tem essa característica, essa complexidade. Não sei se você sabia, mas ela nasceu há 500 anos atrás. Pois a ideia... conta um pouquinho da história também. Estou já aproveitando esse gancho aí para contar um pouquinho da história para quem ainda não conhece. A história é fascinante, né? Ela começa em 1498, com a rainha de Portugal na época, Dona Eleonor, tinha que ser uma mulher, com visão. Ela criou a primeira Santa Casa de Misericórdia, que foi a de Lisboa. E tão logo os portugueses chegaram ao Brasil, eles já levaram essa instituição Santa Casa Irmandade para cá, trouxeram para cá. Então implantaram em Olinda, implantaram em Santos, implantaram em Salvador, ainda no século XVI, naqueles anos 1500 e pouco. Então, de fato, é uma instituição secular, já vai para meio milênio que existe, e ela foi a primeira instituição não governamental, talvez, da história, porque ela já trabalhava filantropia na época. A nobreza da época, o governo, no caso, o governo real, né? E os grandes empresários, não era empresário naquela época o nome, mas os grandes comerciantes já empregavam recursos para ajudar os mais vulneráveis. Naquela época eram as pessoas mais humildes da sociedade. Ex-escravos, o pessoal pobre, bandidos que tinham a prisão, então prisioneiros, quer dizer, eles tinham que cuidar dessas pessoas também, até para que a sociedade atingisse um limiar de civilidade melhor, né? E principalmente naquela época que estavam desbravando novos mundos desconhecidos. Precisavam levar um pouco de civilidade, um pouco de solidariedade e nunca esquecer o lado religioso, e principalmente os valores cristãos. A palavra misericórdia basicamente é empatia pelo próximo, né? Então é empatia levando em conta o seu coração. Misericórdia, o córdia tem a ver com o coração. Então como é que eu vejo um vulnerável, uma pessoa que está pior que eu, que está precisando de ajuda, e eu estou bem, como é que eu posso levar para ele a minha mão e dar uma ajuda? Então a Santa Casa permite esse contato, essa filantropia, né? Essa doação. Uma doação no sentido mais profundo mesmo. Não é só uma doação de recurso, é uma doação de atitude também, de visão, de empatia. Então por isso esse nome misericórdia é tão importante, né? E isso, ao contrário do que a gente ter uma imagem, está associado a uma riqueza da sociedade. Uma sociedade rica tem boas entidades filantrópicas. Então, por isso que é tão importante a gente reconhecer que a Santa Casa precisa ser patrimônio de todos nós, né, de toda a sociedade, não apenas dela própria. E nesse trabalho que vocês estão realizando, né, com relação, você falou muito a questão de parcerias, né, de isso. Que existe realmente... Tem que chegar junto, de fato. Tem que chegar junto. Tem que chegar junto. Como é que a sociedade pode chegar junto nesse sentido? Em diversas formas, né? Não só a sociedade civil, mas também governos, empresas, enfim. Como é que a gente pode se dar as mãos? Fantástica a tua pergunta, Elaine. A gente tem que se dar as mãos. A gente está vivendo uma espécie de polarização excessiva da sociedade em vários assuntos, em vários temas. Política, certamente um deles. Mas economia, a gente não chega a consenso, então nem a programas sociais. Então está na hora da gente dialogar. Então o que eu penso é que estabelecer canais de diálogo é uma das missões também da Diretoria de Inovação. Oportunidades como essa aqui da TV Otimista é uma oportunidade de diálogo, de chegar nas pessoas. Então, a própria Santa Casa precisa inovar, isso é um trabalho também da minha diretoria lá, na capacidade de se comunicar.
ser mais transparente com a sociedade, melhorar o site, melhorar a participação nas redes sociais, né? Tenho conversado com o setor de comunicação também da própria Santa Casa nesse sentido, a gente ir aperfeiçoando continuamente esse processo. E quem quiser se aproximar da Santa Casa, ela é muito acolhedora, é um ambiente muito acolhedor. É uma instituição histórica, tem um prédio belíssimo, onde estão lá os 266 leitos, vizinho ao passeio público da cidade, fica no corredor histórico ali do centro da cidade, que toda a Fortaleza passou por ali, né? E eu acho que cabe até visitar a Santa Casa para conhecer melhor, que eu acho que vale a pena fazer matéria jornalística sobre. Existe um memorial lá dentro da Santa Casa, onde tem lá registros, né, históricos. É a história da nossa cidade, História né? da nossa cidade, do nosso estado, entendeu? Da saúde do estado. A gente tem que se empoderar disso. Com certeza. E ela está de braços abertos. Inclusive hoje, o nosso provedor está nesse momento em que estamos gravando essa entrevista, na Assembleia Legislativa, articulando um apoio do governo do estado para viabilizar a sustentabilidade da Santa Casa nas suas entregas que ela faz na área de cirurgia, por exemplo, na área de assistência, porque a gente sabe muito bem que o SUS tem alguma dificuldade de manter uma sustentabilidade nessa área cirúrgica, por exemplo, veja as filas de cirurgia, né, como é um problema que veio depois da pandemia, e a Santa Casa pode ajudar demais nesse processo. E é puramente uma questão de diálogo franco, aberto com a sociedade. A Assembleia, por exemplo, é um ambiente, a Casa do Povo, né, do Estado, onde também pode se discutir isso, né. E aí, nesse caso, só para a gente encerrar aqui, né, como é que faz para entrar em contato com vocês, saber das ações, das inovações, né, o que a gente tem também para 2024, como é que faz para encontrar mais sobre a Santa Casa? Bom, eu acho que a gente vai divulgar aqui o número para você colocar aqui embaixo, na edição o número e o telefone, o WhatsApp e a rede social, que eu acho que tudo isso é importante. E vou dar um exemplo, a gente está num momento agora em que qualquer empresa pode alocar parte da sua tributação, que você vai pagar de imposto, um pequeno percentual, você pode destinar diretamente para a Santa Casa. Então nós temos esse mês de dezembro, para quem quiser, qualquer empresa, quiser doar uma parte do que já ia pagar, destinar ali 2%, 3% para a Santa Casa. Isso já vai contribuir para essa filantropia seguir adiante. E isso não significa, eu acho isso muito importante, né? Formar uma rede de colaboração. O outro ponto é que a própria diretoria de inovação está aberta. Então estamos lá todos os dias à disposição para quem quiser interagir conosco. E vamos fazer, junto com os parceiros, a gente está com o IDESCO, com a Universidade Federal, com a FIEC, Senai, em projetos comuns. Esses projetos serão divulgados e todos terão acesso a isso e como podem se engajar nesses projetos. Ok, muito obrigada mais uma vez pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Elaine, obrigado a todos os telespectadores. Obrigada. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta e o Grupo Arte de Viver vai apresentar no Centro Cultural Arte de Viver até o domingo, agora dia 17, o espetáculo Cristal e Tan, Equilíbrio e Criação. E sobre a programação eu converso com o Emetério II, diretor e idealizador do grupo, está aqui comigo no estúdio. Obrigada pela sua presença. Show de bola, satisfação em falar com vocês e estar aqui com você para a gente conversar um pouquinho do nosso trabalho, né? Emetério, já começou, né? As apresentações já começaram. Começou hoje, começou e vai até domingo agora, Sim, né? Exato. Conta um pouco para a gente dessa programação. Pronto. O nosso grupo já existe há 25 anos. E desde quando ele foi criado, uma coisa que eu coloco para que entre como filosofia de trabalho é a autonomia dos nossos atores. Atores que começam ainda como crianças, atores que começam ainda como iniciantes e que ao longo do trabalho de formação, ao longo desse trabalho de construção do artista que ele será, a gente ensina, a gente trabalha com ele na perspectiva de que ele tenha autonomia. Ou seja, ele cria o texto, ele entende um pouco de luz, ele entende um pouco de som, ele entende um pouco de figurino, ele vai passando pelos vários departamentos, né, na prática. Nós somos um grupo e enquanto grupo a gente parte do pressuposto conviver. E é esse conviver que faz a diferença. A gente não se une, a gente não se junta só para montar e depois da montagem cada um se vira. Não. Haja chuva ou haja sol, a gente tá junto, a gente convive e é essa convivência que faz crescer, é essa troca que faz crescer. Então, nos nossos cursos, a gente tem tanto os cursos
para iniciantes, que são esses os nossos cursos livres, quanto a gente tem cursos para profissionais, ou para quem quer se profissionalizar, que é a nossa oficina teatral permanente, que é o nosso curso de maior aprofundamento, que inclusive está com inscrições abertas, viu? Pois é, já está. Olha aí. Como é que faz para se inscrever? Pronto. Para quem quer se profissionalizar, para quem quer conhecer esse meio mais a sério do teatro, se inscreve tudo pela internet, tudo online, pelo link que tem na nossa página do Instagram, @Grupo Arte de Viver. Tudo junto, em minúsculo, arte com TE, @Grupo Arte de Viver. Lá na bio tem um linkzinho para o formulário. O curso dura 1 ano e ao longo desse ano de formação, você tem todos os professores, especialistas, mestres e alguns doutores em suas áreas de atuação, e é ali que a gente vai cobrar, que a gente vai chegar junto e passar o que deve ser passado para você poder entender. E, acima de tudo, lhe cobrar, porque não existe crescimento sem cobrança, né? Pois é. Mas não começa daí, não começa dos daí, pequenininhos, né? Pois é, você falou que tem aula de teatro para crianças. Sim. Como é que é feito esse acompanhamento, né? E quais são as principais necessidades que os pais levam as crianças para o teatro? Pronto. O teatro, ele ajuda a desenvolver a fala, ele ajuda a desenvolver o trato social, a desinibição, o enfrentamento de plateia, o olhar no olho, né? A cara dura que a gente fala de enfrentar uma plateia, errou, finge que está tudo bem e emenda, faz a egípcia, né? Como diz o outro. Então, assim, o teatro ajuda em todos os aspectos, principalmente no convívio. Pós-pandemia, a gente entende todos os problemas que vieram ocasionados pelo isolamento social, que já eram existentes, que já aconteciam, mas que a pandemia aí deflagrou, colocou assim uma lente de aumento na vida de todo mundo, nessa questão do medo do convívio, do medo do contato, e para além do medo, a timidez sendo reforçada por esse isolamento, né? E aí, os nossos cursos recebem as crianças a partir dos 7 anos, e muitos chegam lá, não olham no olho, não sabem falar em público, é todo enroladinho que a gente diz, parece os caramujinhos, né? Chega lá e a gente vai desarnando esse menino para ele chegar lá. A ideia é mostrar que viver é bem mais fácil do que a gente imagina, é bem mais comum do que a gente imagina. A gente vive hoje numa sociedade doente e esse adoecimento faz com que a gente acredite que tudo é mais difícil do que verdadeiramente é. E a gente lá faz até os lanches coletivamente. Então a gente costuma dizer que é a Santa Ceia, arruma de menino junto, faz da Santa Ceia, que demora assim uma meia hora, né? Mas tudo isso para conviver, porque parece besteira, mas quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente toca no outro, quanto mais a gente olha no olho, quanto mais a gente está junto, mais a gente se humaniza. Quanto menos a gente faz essas coisas, quanto mais a gente se individualiza, mais a gente se resfria. E a gente muitas vezes enfrenta esses problemas por conta desse resfriamento, desse medo do menino cair, desse medo do menino se expor. E lá o nosso foco é também artístico, mas também educacional. Como eu estava ali falando um pouquinho antes da gente começar, a gente trabalha na perspectiva da inclusão. A gente trabalha na perspectiva do acolher. A gente entende que todo mundo é diferente. Você tem coisas que consegue fazer que eu não consigo. Eu tenho coisas que consigo fazer que você que está assistindo a gente não consegue. Todos temos nossas limitações. E a gente não pode olhar o mundo, olhar os outros pela perspectiva da impossibilidade. A gente tem que ver que cada um tem as suas limitações, mas tem suas potencialidades. E isso é uma coisa que a gente valoriza muito. A gente tem o teatro e o balé para crianças a partir dos 7 anos, de 7 a 11 está ali os meninos tudo fazendo balé e teatro em cima da ludicidade, ou seja, aprende brincando, mas brinca seriamente com isso, né? Então ele curte, ele aprende teatro profissional, aprende técnica sem sentir que está aprendendo. A gente faz com que ele vá crescendo, vá ganhando maturidade cênica, sem ele sentir que está aprendendo. Até porque, de 7 a 11, se você for um pouquinho mais rígido, você perde o menino, né? E aí, a partir dos 12, não. Diminui-se a brincadeira e aumentam-se os desafios, né? Por quê? Porque a gente trabalha no teatro musical. Aí é hora do menino aprender a cantar, aprender a dançar, se mexer. O que era só falar em público, agora vira cantar em público. E aí tem a questão da afinação, tem a questão de ocupar o espaço. Então os nossos adolescentes que estão ali na crise dos 12 aos 15 anos, a gente puxa essa crise e converte em talento.
em descobertas, né? Desafiando. Faça isso. Não, mas eu não consigo. Calma, rapaz, faça aí para você ver. E aí ele vai se descobrindo, vai entendendo e vai crescendo, até chegar aos 16. Quando ele chega aos 16, aí ele vai para o teatro livre. O teatro livre não, é bem mais sério do que o teatro para crianças, o balé para crianças e mesmo a oficina de talentos, que é para os adolescentes. É no teatro livre que ele ganha essa base, essa marra, para que quando ele chegue aos 18, ele possa ou não se profissionalizar na nossa oficina teatral permanente. E aí, nesse caso, assim, você tem notado dessa evolução, né? Dos alunos que você falou que chega aquela a olhos vistos. E depois já deslancha, né? Então, assim, muitas vezes essas famílias chegam até vocês nesse sentido, meu filho é muito introvertido, então tem uma dificuldade aí. Existe um momento, né, da socialização que eles pedem muito mais, né? Depois que cresce um pouquinho, de formar os guetos, né? Os grupos, se pertencer. São essas queixas que os pais chegam para até vocês? Sim, sim, sim. Chegam muito com a questão de não olhar no olho, de não conversar, de se isolar, do celular, gente, pelo amor de Deus, do tablet, que crime. Não é que não seja legal, é legal, mas tudo tem limite. Como é que uma criança vai ficar no celular direto? Como é que uma criança vai ficar no tablet ou no computador direto? Não. Ele, como é gente, precisa encontrar com gente. Precisa cair, precisa brincar, precisa ralar o joelho, precisa correr na pracinha, precisa se melar no chão. É isso mesmo. E isso faz você crescer, né? Uma vitamina S, né? De sujeira. Uma vitamina Szinha, é lindo, né? Então, assim, a gente no teatro força o conviver. Proporciona o conviver. Por que eu digo forçar? Porque essa geração que está vindo do celular, essa geração que está vindo do tablet, essa geração que vive trancada dentro do quarto, tem pânico de gente. Tem pânico de conviver com os outros. E o que a gente faz, como teatro, graças a Deus, meu Deus, é uma arte eminentemente coletiva, ou você se integra ou a coisa não acontece, né? Então a gente faz com que essa coletividade ela aconteça, queira ou não. E isso é uma grande dádiva. Mais do que a música, mais do que a dança, mais do que o próprio artesanato, né? Que são artes importantes, que são artes que também integram, mas que são artes muitas vezes introspectivas. A música sou eu comigo mesmo e meu instrumento. O artesanato também, a dança até permite uma socialização, a dança tem um bom grau de socialização, mas não tem a fala, né? Então, o teatro integra tudo. E olhe que não sou eu que estou dizendo, tem um grande estudioso que diz que o teatro é arte total, porque ele congrega todas as outras. E para quem chega até vocês fazendo as inscrições, né, que pretende fazer durante o ano inteiro, tem algum pré-requisito? O que é necessário fazer? Pronto, é assim. A oficina profissionalizante dos adultos, que está aberta às inscrições, ela funciona de janeiro a janeiro, mas as turmas começam em janeiro e em agosto. Então essas inscrições que estão rolando agora é para a turma que vai começar em janeiro. As inscrições de julho é para a turma de agosto. Mas os cursos livres, que são os nossos cursos de iniciação, que são esses que estão fazendo Cristal e TAM nesse final de semana, que inclusive começou hoje, está maravilhoso, né? Você precisa conferir. Então esses cursos livres funcionam de março a dezembro. Dos 12 meses do ano, ele funciona durante 10 meses, de março a dezembro. A entrada de novos alunos sempre é nos meses de março e nos meses de agosto. Então, de março a julho é a primeira parte do curso, com montagens no meio do ano, ali em julho, né? Para justamente eles irem desarnando, irem vivendo, irem vencendo, irem se mostrando um pouquinho. São montagens menores das turmas individualizadas. E de agosto a dezembro é a montagem final, onde a gente junta os meninos, tudinho é menino que passa assim da canela, né? E a gente apresenta todo mundo junto num espetáculo só. Justamente porque, como eles aprenderam no meio do ano a se socializar e a se integrar com a turma deles, no final do ano é hora de aprender a se integrar com todas as turmas. Então ali a gente tem o quê? Quase 30 pessoas no palco, se integrando, convivendo com as suas dores e os seus sabores, né, de conviver em grupo, e pega o figurino do outro e não sabe onde é que botou e o outro tirou não sei o quê. Menina, é lindo, é lindo. Coisas que só a convivência faz você crescer, né? E aí vale a pena conferir.
vale a pena conferir o espetáculo e vale a pena fazer os cursos. Porque muitas vezes a gente tem o filho da gente e cria dentro de uma bolha. Só que a gente não entende, ou às vezes a gente esquece que a gente não é para sempre, que a gente não é eterno. E quando a gente for, a gente precisa deixar os nossos filhos, a nossa continuidade aqui na Terra, preparado para viver sem a gente. Só que ele só se prepara se ele realmente conviver. Se ele realmente entender que existe o outro, entender que existe respeito, entender que existem limites, o teu limite termina quando começa o limite do outro, entender que existem as possibilidades de magoar o outro e é importante pedir desculpa e chegar junto e se integrar e tá convivendo ali suor com suor, tá entendendo? Então tudo isso é importante e isso faz toda a diferença. Fala só pra gente encerrar, nas redes sociais, Instagram, telefone, endereço, fique à vontade. E divulgo logo o Cristal Itan? Exatamente. Pronto, vamos nós. Cristal Itan, equilíbrio e criação, é a nossa peça de conclusão dos nossos cursos livres de teatro e dança para crianças e adolescentes. Cristal Itan estreou hoje e ainda fica amanhã no sábado e no domingo, sempre às 18 horas, 6 horas da noite, né? O ingresso tá caríssimo, meu povo, R$10 para todo mundo. Caríssimo. Então, se você quer conferir uma peça linda, um super musical, que fala das nossas tradições, que fala das nossas origens, porque Cristal Itan fala da mitologia que criou a Amazônia, fala da mitologia que criou as raízes do nosso país. Então, se você quer conhecer isso pelo viés da mitologia, pelo viés fantástico, pelo viés mágico do teatro e da nossa mitologia eminentemente nacional, assista Cristal Itan. 15, 16 e 17 desse mês de dezembro, às 18 horas, no Centro Cultural Arte de Viver. Aonde é a nossa sede? Aonde é o nosso Centro Cultural? Ali no Montese, Rua Samuel Shoa, 395 Montese. Samuel Shoa, 395 Montese. Quer mais informação? Acesse o nosso Instagram, @Grupo Arte de Viver, tudo junto, minúsculo, arte com TE. Grupo Arte de Viver, que lá tem todas as informações. Ou então, liga pra gente que a gente lhe terá o maior prazer em atender. 99104-3360. 85, né? 85, a melhor cidade do planeta, Fortaleza. Obrigada mais uma vez, até a próxima. Você está convidado, Com você está certeza. convidado para assistir a gente, ainda tem hoje e amanhã, minha senhora, 6 da noite, e está convidado para levar seu filho para fazer teatro com a gente. E você também está convidado para fazer teatro. Pode vir, que aqui tem teatro para todas as idades, a partir dos 7 anos. Vem e seja feliz também. Obrigada mais uma vez. Valeu! E agora a gente continua com dica. E você ouviu falar em cardiopatia congênita? A doença é considerada rara e tem como principal característica afetar o funcionamento do coração de bebês desde o nascimento. A história de uma criança aqui de Fortaleza que vive com essa condição há 10 anos virou o tema de um livro lançado essa semana. Confira aí. A autora nada mais é que a mãe do pequeno Luiz Rafael. Ninguém melhor que ela para descrever o que os dois passaram nos últimos 10 anos. Luiz já tem 10 anos de idade, teve um prognóstico de dias de vida, meses de vida e hoje ele já tem 10 anos. Então, estar aqui hoje é como se fosse um aniversário dele. É uma grande festa, estamos muito felizes e a gente espera que esse livro seja lido por muitas pessoas e que possa ajudar muitas mães, muitas famílias de crianças cardiopatas e também, de uma forma geral, de pessoas que precisam de algum tipo de incentivo, porque esse livro ele é por incentivo. O livro foi lançado no Ideal Clube em Fortaleza em noite voltada para convidados. A sessão de autógrafos simboliza a luta da família pela vida do Luiz e para multiplicar o exemplo de força e de determinação que ele representa. Eu costumo falar que um diagnóstico ele não é uma sentença. Apesar de ser o caso do Luiz Rafael, uma cardiopatia congênita grave, das mais difíceis, mais complexas que tem, ele continua aqui, ele está aqui. Então é isso, é ter esperança, ter fé e sempre passar para frente uma mensagem positiva para o próximo. Que assim, se reabastecendo de amor constantemente, a gente consegue enfrentar qualquer dificuldade. A cardiopatia congênita, a doença do Luiz, é responsável por acometer o coração desde o nascimento do bebê. A condição fez o primeiro diagnóstico indicar pouco tempo de vida, mas tanto ele
quanto a família provaram que essa história poderia ser e está sendo bem diferente. Escrever esse livro, eu sempre quis escrever um livro, eu sempre quis ser escritora, eu sempre tive essa vontade. Mas quando o Luiz Rafael nasceu, apesar da vontade que eu não tinha coragem, eu não tinha maturidade, eu não tinha estrutura emocional. E hoje, com tudo isso, eu me sinto pronta, depois de 10 anos, precisei de 10 anos para aprender, e hoje eu me senti pronta, me senti preparada em colocar tudo isso em palavras, em fotografias, em uma carta lindíssima que o Luiz escreveu no fim do livro, que é o grande tchan do livro. Cada exemplar de Se Tivessem Me Contado custa R$50. Todo o dinheiro arrecadado com esses exemplares será doado. Uma das instituições beneficiadas é a Casa da Caridade, que desde o ano 2000 promove projetos sociais de impacto para a população. A Tatiana chegou na Casa da Caridade há alguns anos, quando o Luiz Rafael ia completar 3 anos de idade. E ela se tornou uma voluntária da casa. Ela é uma voluntária bem ativa. Quando o Luiz Rafael está naqueles momentos que ele não pode sair de casa, que ela tem que ficar mais reclusa com ele, ela é aquela voluntária que faz campanha de casa, através da internet. Então nós temos uma convivência, vamos dizer, bem íntima com ela e com o Luiz Rafael. Eu acredito que esse livro ele ajude as pessoas, não só as mães e pais de crianças atípicas, mas também qualquer pessoa merece ler esse livro para ter um exemplo de resiliência, que eu acredito que é o que ela vem nos passar. Então é uma causa nobre e nós apoiamos causas nobres. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E o Instituto Povo do Mar foi eleito a melhor organização não governamental do Ceará no Prêmio Melhores ONGs em 2023. Sediado na Praia do Futuro, em Fortaleza, desde 2010, o IPOM desenvolve atividades sociais, educativas e esportivas para mais de 500 crianças e adolescentes do Grande Vicente Pison, também na capital. Sobre a instituição e muito mais, eu converso com a diretora do IPOM, Fabrini Andrade. Está aqui comigo no estúdio. Fabrini, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês pela oportunidade de poder vir falar sobre essa premiação, que na verdade é um reconhecimento, é uma chancela do trabalho que o Instituto Povo do Mar vem fazendo ao longo de 13 anos, de maneira ininterrupta. Então, tentamos 3 vezes, inclusive, eu digo isso porque outras instituições tentam também, então continuem tentando. E a gente receber ao final de um ano tão desafiador, dizer pra gente, continuem, vocês estão no caminho certo. Fabrini, e ter esse reconhecimento, como você falou, né, engrandece cada vez mais o trabalho, né, que a gente sabe que nos bastidores é tão complicado, tão difícil, né, você conseguir mudar vidas, né, de pessoas em situação de vulnerabilidade social, né, fazer muito mais do que apenas estar do lado, né. Conta um pouco pra gente da história de vocês, como é que é o trabalho que vocês realizam. Então, como você disse, é um grande desafio, não é brincadeira, quem atua no terceiro setor sabe os desafios que tem pela frente. Mas esse prêmio, esse reconhecimento é, sobretudo, lembrar que são os maiores especialistas do país que se reúnem para eleger essa instituição. Dizer que somos a melhor do Ceará significa dizer que nós somos uma das que pode ser apoiada, né? A gente sabe que existem diversas formas de mobilizar recursos junto ao terceiro setor. Então, nós estamos prontas para esse apoio, né? Para esse incentivo, que pode vir a partir do imposto de renda que está aí agora para ser feito pelas empresas e que eles podem destinar de uma maneira mais tranquila, sabendo que as instituições que são chanceladas, reconhecidas e certificadas por esse prêmio são instituições que estão aptas a mobilizar recursos públicos, privados, de editais, enfim. Então, a gente receber essa chancela é dizer, olha, estamos prontos para seguir aí por mais 13 anos ou muito mais, claro, mas estamos prontas para receber recursos, para sermos apoiadas. Somos uma instituição com compliance, com transparência, né, que é feita auditoria externa, inclusive, que são todos parâmetros necessários para essa certificação. Fabrini, das ações e projetos que vocês realizaram durante esse ano de 2023, que já está no finalzinho, já está se encerrando, conta um pouco para a gente dessas principais ações, dos trabalhos que vocês têm realizado.
Nós trabalhamos com educação integral sistêmica. Isso significa dizer que temos diversas atividades que montam um ecossistema vivo que utiliza o esporte, a cultura, a tecnologia como ferramentas para o desenvolvimento humano das crianças e adolescentes que estão diretamente sendo beneficiadas e territorial, porque ao longo do ano inteiro nós desenvolvemos em parceria com instituições como o SENAC, cursos de desenvolvimento para que a gente possa promover geração de emprego, de renda, desenvolver todo aquele território, ações ambientais, de preservação dos oceanos, dos mares. Nós mantemos uma agrofloresta numa praça, que é um grande desafio que a gente precisa muito de apoio para continuar. Mas é incrível poder dizer para a comunidade que da terra vem o alimento. Então a gente ao longo do ano plantou, colheu e pôde entregar alimento vindo daquela terra ali, daquele terreno que é tão árido, que a gente sabe disso, ali a Praia do Futuro, e as famílias puderam comer, se alimentar do que foi plantado e cultivado pelas crianças. Então a gente funciona, a gente trabalha como esse vetor de educação sistêmica, que é composto pelas escolas do território, por todo o trabalho público que é feito ali, que a gente sabe que o poder público não consegue chegar lá na pontinha e a gente chega, né? A gente promove reuniões mensais de esclarecimentos, com rodas de conversa, vem trazendo e fazendo com que aquele território ali seja um território de convergência, para que, enfim, a gente consiga promover o impacto social que a gente se propõe. Acredito que durante esse período de trabalho que vocês tiveram, né, com relação a esse período todo agora, de vivências, né, de histórias, de pessoas que tiveram suas vidas modificadas, tem algum especial que você relembra, assim, de famílias? Tem alguns. Inclusive amanhã, né, na sexta-feira, eu vou aproveitar para fazer esse convite, vai acontecer o nosso Natal, né, o nosso Natal estrelado. Todo ano a gente faz um Natal na praça, convidando toda a comunidade, a gente apresenta todo o trabalho que o IPOM fez. Tem uma frase que esse ano nos tocou muito e que a gente vai fazer com que ela seja ecoada ao longo de todo o nosso trabalho. Nada sobre nós sem nós. A gente não pode continuar a propor ações de política pública e todas as outras que a gente vem trazendo em projetos sem fazer uma escuta atenta da comunidade. Então eu vejo que o maior amadurecimento esse ano para o Instituto Povo do Mar foi poder fazer essa escuta atenta e entregar à comunidade o que de verdade ela queria, que foram esses cursos profissionalizantes em parceria com o SENAC. Isso com certeza é divisor de águas. Nós temos um acordo de parceria com Vida Longa e aí a gente vai atendendo a demanda também do território, que são as empresas que estão na Praia do Futuro. A gente tem um programa chamado MET do Bem, que é um programa que a gente traz a mão de obra, que são os nossos adolescentes e jovens em formato de estágio, e entrega essa mão de obra qualificada e formada para o mercado de trabalho. É um projeto incrível e que a gente, o ano que vem, tem como missão ampliar ele. Esse ano a gente startou o MET do Bem, a gente está com ele com alguns parceiros, algumas empresas rodando em formato piloto, já com resultados incríveis. E para o ano de 2024 a gente quer ter mais de 100 estagiários trabalhando em diversas áreas, em diversos setores de atuação, garantindo esse direito a mais do que sonhar. Acreditar que vale a pena sonhar e realizar. Pois acho que a ação mais especial de todas é você dar a realidade, né? Mostrar que aquele sonho pode sim se tornar real, né? Que aquela vivência, aquele sonho daquela criança pode realmente, de fato, chegar a ser concreto, né? Exatamente. E o IPOM, fazendo 13 anos, começa a ver as crianças que começaram há 13 anos lá atrás, que estão com a gente, alguns trabalham hoje na instituição, isso é um motivo de muito orgulho para nós, com essa ânsia, né? E agora? A gente vai para onde? Quando eles fazem 18 anos, eles dizem, tia, eu vou para onde? E isso nos inquietou. Então, o MET do Bem, a gente diz que é o PDCA do IPOM do bem, terminando ali, terminando entre aspas, mas a gente colocando esse jovem no mercado de trabalho. E não é no mercado, é o que a gente diz, é no mundo do trabalho, inserindo ele nesse mundo do trabalho como um profissional que é diferenciado, porque ele vem com a habilidade técnica, que esses cursos do SENAC trazem, mas a gente faz a formação humana deles em paralelo. Então, o jovem que vai para o mundo do trabalho, através do IPOM, ele vai com grandes diferenciais e a gente vai acompanhando isso ao longo do processo. Fabrini, e também a família, né, no entorno, mãe, pai, enfim, avós, todo mundo digamos assim, é picado pelo mosquitinho, né, do bem, né? Sim. Como é que é esse envolvimento das famílias, a partir do momento que são acolhidos, né? Porque acredito que é algo tão escasso, né, de olhar, do olhar, que é o mais importante, né? Sim. A partir do momento que você tem esse olhar, como é que é essa mudança? Então, como a gente se propõe a promover essa educação sistêmica, ao longo de 13 anos entendemos também que trabalhar só a criança não era o suficiente.
E são diversas ações que têm sido startadas, voltadas para a família e para o território como um todo. Né? Então a gente busca os parceiros, o IPOM é essa grande ponte do atravessar, do sonhar e transformar em realidade. A gente tem é o que nos move mesmo conseguir fazer. Então as famílias também vêm fazendo os cursos, né? A gente vai fazendo essas pontes com diversas instituições, parceiras, que trazem os cursos para serem realizados lá no território. Esse é um ponto que a gente vem colocando como alerta há um tempo de que evasão, né? As pessoas não querem, não se trata de não querer, é cultural. Então, quando a gente traz as oportunidades para o território, ela floresce, ela realmente se concretiza, né? Então, eu deixo aí aberto, inclusive, o nosso território, o nosso funcionamento e estrutura para outras parcerias que possam surgir para o ano de 2024. A gente quer poder ser um vetor de fomentar oportunidades para as nossas crianças, adolescentes, mas para as suas famílias também. Amanhã, no momento da grande ceia de Natal, é um momento lindo, emocionante, que a gente fez o ano passado pela primeira vez. Vamos repetir esse ano aí com grandes parcerias, mas que a gente percebe que as famílias terminam o ano com a sensação de esperança renovada, né? São crianças que viam na televisão a ceia de Natal, mas nunca tinham experimentado essa oportunidade. E nós que trabalhamos no Instituto, passávamos o Natal em casa muito tristes às vezes, pensando, cadê as nossas crianças nessa hora? E desde o ano passado a gente consegue ter um Natal mais tranquilo, pelo menos, sabendo que a ceia dele já foi dada por nós. Na verdade, por todos nós que fazemos o Natal estrelado. E o que a gente tem já de novidades para 2024? Então, para 2024 a gente tem o ano 2 dos projetos que a gente desenvolveu esse ano, com muito êxito, com parcerias incríveis. Nós vamos fazer, inclusive, na segunda-feira uma premiação, né, do Instituto. Na verdade, é uma certificação também, é o selo Empresa que Transforma, que foram as empresas que possibilitaram o impacto do IPOM e a premiação e reconhecimento de melhor ONG do Ceará. Para o ano que vem a gente tem o ano 2, então a gente tem ampliação. São 560 crianças e adolescentes diariamente atendidas pelo Instituto. Para o ano que vem a gente tem abertura de novas vagas. A nossa educação infantil, que é incrível, que eu tenho um carinho muito grande por ela, porque é ali que a gente coloca a sementinha. A gente atendia só 80 crianças, o ano que vem a gente dobra esse atendimento. Eu acho que essa é a maior novidade que a comunidade espera, sim. Eu tenho lista de espera, né, de muitas crianças, que é o dobro do que eu tenho de atendidos. Então eu consigo pelo menos a metade disso ano que vem atender. E a gente diz isso assim com muita felicidade de poder ver mais crianças ali recebendo tudo aquilo que a gente tem a oferecer. Para o ano 2024 a gente tem também a jornada de educação sistêmica, onde a gente vai trazer a escola pública, onde a gente vai trazer especialistas, os profissionais do Instituto, para pensarem essa educação transformadora. A educação, ela viveu um período de falência. A gente sabe que o modelo educacional que a gente tem hoje faliu, não está funcionando. É necessário não só refletir e falar sobre. Então, a gente está trazendo a academia, os profissionais, os intelectuais, para pensarmos juntos como que a gente promove essa transformação por meio da educação. Já entendemos que a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. E como que a gente muda essa educação? Né? Então, esse é o maior desafio para 2024 e a gente vai fazendo aí com diversos atores. Fabrini, só para a gente encerrar, como é que faz para a gente saber mais informações de vocês, para poder se fazer presente nas redes sociais, site, como é que faz para a gente encontrar vocês? Então, a gente está de uma maneira muito orgânica também ali, tudo que acontece vocês conseguem ver no @Instituto Povo do Mar, no Instagram. Estamos no LinkedIn como Instituto Povo do Mar, para as empresas que quiserem entender melhor os projetos, estão todos lá. E existe o site que é o www.institutopovodomar.org. Né? Lá também a gente conta, o site vai ficar fora do ar um tempo, porque a gente está vindo com um site novo, é também uma novidade para o próximo ano. Mas no site a gente tem tudo, todo compliance, transparência, dados, números, está tudo lá. Tá bom, Fabrini, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Parabéns à premiação. Obrigada. E sucesso aí para 2024. Obrigada. Obrigada. E o concerto de Natal promovido pela Casa de Vovó Dedé promoveu o encontro de jovens músicos formados pela instituição que realizam um trabalho social com um grande público. O espetáculo levou ao Teatro José de Alencar centenas de pessoas para testemunhar o resultado de um trabalho coletivo. A Cantata da Esperança levou a um dos principais palcos da cultura do Brasil artistas que foram formados na periferia de Fortaleza.
Alunos de cursos da Casa da Vovó Dedé se juntaram a músicos profissionais para mostrar a arte como forma de transformação social. O concerto encerra um ano de muitas atividades na instituição. Somente na área da música foram 20 turmas de crianças e adolescentes. Essa foi a terceira edição do projeto, que é uma espécie de apresentação dos resultados do investimento nesse público. A Cantata da Esperança revela à cidade o poder de um projeto social. A casa teve um ano bem desafiador, com muitas realizações, graças a Deus, com muito apoio, né? A gente tem, cada ano que passa, né, por conta do que a gente está entregando, mais empresas, mais pessoas nos procuram para apoiar, enfim, a gente só tende a crescer e esse evento é a cereja do bolo, né, do final de ano. Luísa participa do projeto há 2 anos. A encontramos nos bastidores, feliz por fazer parte do concerto. Ela apresentava orgulhosa um instrumento que a ajudou na apresentação. Ele é composto, né, pelas cordas Mi, Lá, Ré, Sol, nessa afinação. E tem um arco, e esse arco, quando está com o breu, é pela presença do breu que ele tira o som das cordas. A amiga Ana Liz ganhou a participação na cantata como presente pelos 15 anos. No dia do aniversário, o presente foi compartilhado. Quando me disseram que ia ser no dia do meu aniversário, eu fiquei, um presente da casa pra mim, assim, mas foi bem interessante, eu gostei, tá sendo muito legal, a gente os novos aprendizados que a gente tá tendo pra nossa vida, tá sendo bem útil também. Ela é mais um exemplo da transformação social promovida pela música. Música representa a vida, representa o que eu vou fazer pro resto da minha vida, porque eu comecei com isso não querendo realmente, né, mas aí eu me apaixonei realmente pela música e o que eu puder fazer na minha vida com música eu vou estar fazendo. A Casa de Vovó Dedé é uma instituição sem fins lucrativos que completou 30 anos de atividades com crianças e adolescentes na Barra do Ceará. Música, arte, cultura e tecnologia são utilizadas para o desenvolvimento educacional, pessoal e profissional. O professor Joselito é um dos responsáveis pelo trabalho e colhe dia a dia os frutos. Esse é o trabalho da Casa de Vovó Dedé, resgatar vidas, realizar sonhos e trazer a essa juventude a esperança de um futuro melhor. É isso que nós pretendemos e nós nos sentimos felizes. Eu, como participante da casa, eu me sinto realmente muito feliz por poder contribuir, não só com os jovens, mas poder estar na Casa de Vovó Dedé. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.